Olá, pessoal! Na aula de hoje nós estudaremos crônica. Crônica é um gênero narrativo curto. E a palavra crônica, ela tem duas origens. Uma é do latim, chronica, que se refere a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, ou seja, tempo de relógio, que tem um começo, um meio e um fim. E do grego cronos, que também significa tempo. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas e agora também para blogs, sites de notícias, né? A crônica, ela, como já está dizendo aqui, ela é curta, não tem mais que uma página e meia, porque vai fazer um recorte temporal de uma situação cotidiana. Por isso, a origem vem lá do cronos, de tempo, e frisando bastante, tempo cronológico. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, aqui a gente vai frisar essa questão do cotidiano. Um cronista, quando vai escrever o seu texto, quando vai escrever a sua crônica, ele vai pegar uma situação do dia a dia, uma situação cotidiana, e vai fazer um recorte temporal nessa situação e vai colocar suas impressões a respeito daquele assunto. Ele vai transformar uma notícia, uma situação corriqueira em algo literário. Portanto, as crônicas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. O que significa isso? A crônica, por tratar de um assunto do cotidiano, por tratar de um assunto que teve uma relevância jornalística muitas vezes, ela pode perder a sua temporalidade, ou seja, ela fica datada. Então, se um cronista, na atual conjuntura, ele lê um texto sobre o coronavírus e vai fazer uma crônica sobre essa situação, provavelmente daqui uns 5, 10 anos, essa crônica não terá o mesmo impacto que teve nos dias atuais, nos anos de 2020. Mas, se o cronista ele pegar uma situação cotidiana que se refere a um acontecimento, a uma situação que pode ter em qualquer ano, por exemplo, moradores de rua, sempre teve, há e terá. E o cronista vê essa situação e escrever uma crônica a respeito disso de forma genérica, essa crônica ela pode ficar atemporal, não necessariamente ser datada. Mas, se o cronista pegar uma notícia e basear toda a sua crônica nessa notícia, enfatizando esses acontecimentos, aí sim, essa crônica ela pode ser datada, ela pode ter uma validade. Quais são as principais características da crônica? A crônica tem que ter uma narrativa curta, tem que ter uma linguagem simples e coloquial, tem que ter poucos personagens, isso se houver personagens, um espaço reduzido e acontecimentos do cotidiano. Então, o que seria essas 7 etapas da crônica, ou seja, essas 7 características da crônica? A crônica ela não pode ser um texto muito longo, geralmente tem uma página e meia. A linguagem ela é simples e coloquial porque ela sai nos meios de comunicação. E os meios de comunicação é acessível a todos. Então, se a gente coloca uma linguagem mais rebuscada, com palavras mais de difícil acesso, as pessoas não lerão esse texto. E o intuito dele é realmente trazer uma reflexão a respeito de uma notícia de uma forma literária. Então, tem que ter uma linguagem simples e coloquial, uma linguagem que todos consigam entender. Por que há poucos personagens? Por ser um recorte, a gente não está contando uma história complexa, uma história cheia.
estamos fazendo um recorte, e geralmente o recorte é de uma situação. Pode acontecer, por exemplo, com uma família? Pode, mas é uma situação envolvendo todo mundo, né? Pode acontecer em uma cidade, sim, mas aí termina sendo o quê? A família é a personagem, não os membros dessa família, né? A cidade é a personagem, não os membros, um por um dessa cidade, né? E muitas vezes o narrador, ele é o narrador personagem e ele é a personagem também, né? Ou então, quando a gente fala que se houver personagens, é porque muitas vezes o narrador ele se coloca como um observador e ele está observando uma situação genérica, ele não está observando uma pessoa em si, uma personagem em si. Então, ele vai colocar suas impressões a respeito de uma situação. Então, não precisa ser uma pessoa. Espaço reduzido porque está fazendo aquela observação. Então, por exemplo, eu estou sentada numa praça. Eu vou colocar ali naquela crônica os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas impressões a respeito do que eu estou observando naquele espaço. Eu não vou sair da praça, ir para uma padaria, ir para uma farmácia, ir para minha casa, ir para a casa da vizinha e contar todas as minhas impressões a respeito desses espaços. Não. Eu faço um recorte daquela situação num determinado espaço e dali eu vou colocar as minhas impressões, tá? E o acontecimento é o cotidiano. Então, é o que está acontecendo no dia a dia. Então, eu estou passeando ou estou indo comprar pão. Alguma coisa no trajeto da minha casa até a padaria chamou a minha atenção. É esse recorte, é esse cronos, é esse tempo e esse espaço reduzido, essas impressões que vão me fazer escrever uma crônica. Quais são os tipos de crônica que nós temos? Embora seja um texto que faça parte do gênero narrativo, então a crônica, ela é um texto narrativo, tá? É do gênero narrativo. Por que ela é do gênero narrativo? Porque ela tem enredo. O que é enredo? Ela tem uma história a ser contada. Ela tem um foco narrativo, ou seja, tem alguém contando essa história, seja um observador, narrador em terceira pessoa, narrador observador, ou seja o narrador personagem, que ele vai participar dessa história, vai se colocar nessa história de alguma maneira, enfatizando bem mais as suas impressões e suas emoções. Tá? Tem personagens, como a gente viu, pode ter ele ali bem explícito, como pode não ter. O narrador pode ser o personagem central dessa história, então isso daí, né? Mas tem personagens. Tem um tempo, e como já foi falado anteriormente, é um tempo curto, limitado, não muito expansivo. Pode ser numa manhã, algumas horas, alguns minutos, né? Pode ser num domingo, mas sempre limitando um pouco esse tempo. Então, num domingo pela manhã, numa tarde de primavera, mas é sempre um tempo um pouco limitado também. É um recorte nesse tempo. E o espaço também. Ele é curto, ele é pequeno, ele, como eu já falei anteriormente, não são vários espaços que acontece essa crônica, né? Nós vamos ter um espaço só. Tá? E há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Vou falar um pouco de cada uma, mas nós teremos aulas para falar de cada tipo de crônica. Então, nós temos a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas. São as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, que são produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões e aproximam-se das crônicas dissertativas. A crônica jornalística, ela é a primeira. A crônica, ela surgiu realmente no jornal. As pessoas liam alguma reportagem, liam alguma notícia ali que chamasse a atenção, e a partir dessa notícia ela escreveu seu texto. Os cronistas escreviam seu texto, dando suas impressões sentimentais, reflexivas a respeito do assunto. Por isso também que tem que ser uma linguagem coloquial, porque o jornal,
por mais limites que nós temos duas classes de jornais, temos os jornais para a classe A, os jornais para a classe B, C, mas eles atingem todo mundo, eles estão expostos, agora um pouco menos, mas antes eles ficavam expostos nas bancas, e as pessoas passavam ali e liam. Quanto mais coloquial a fala, a palavra, né, a escrita, mais chamava a atenção dos leitores. E a crônica, o intuito dela é fazer uma reflexão de algo do cotidiano. Então, para fazer essa reflexão, ela tem que ser acessível a todos. E a crônica jornalística, o intuito principal dela era esse: trazer ao leitor essa reflexão a respeito de um recorte do dia a dia, um recorte cotidiano. Nós temos a crônica histórica também, que é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos. Ela tem personagens, tempo e espaço definidos e aproxima-se da crônica narrativa. A crônica histórica, ela vai fazer um recorte temporal também, mas de fatos que já aconteceram historicamente. Então, a gente pode ter uma crônica relatando alguma coisa de Dom Pedro I, relatando algo da República, quando foi implantada a República do Brasil, mas ali também não deixa de ser um texto narrativo que vai fazer uma reflexão a respeito de um recorte temporal dessa situação histórica. E por último, nesse momento aqui, nós temos a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos. Aspectos esses que podem ser da sociedade, da política, da cultura, da economia, entre outros. Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos. Por exemplo, nós temos a crônica jornalística misturada com a humorística. A crônica humorística geralmente é a que é mais atemporal. Por que eu digo que geralmente ela é a mais atemporal? Porque o cronista, nesse sentido, ele vai pegar uma situação cotidiana, bem genérica, e vai escrever de forma humorada a respeito disso. E essas situações sempre vão acontecer. Exemplo disso é o texto que nós temos, A Cadeira do Dentista. É uma crônica, ela é uma crônica humorística, porque está pegando uma situação do cotidiano, ir ao dentista, e isso sempre vai acontecer. Pode acontecer em 1970, pode acontecer em 2049, essa situação sempre vai acontecer. Com mais ou menos recursos, mas aquele receio, aquela situação cômica toda que foi gerada, isso acontece de verdade. Então, nós temos um cronista muito famoso, que tem vários livros, principalmente para tratar na escola, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele trata bem essa questão da crônica humorística, porque ele não vai datar as situações, são situações do cotidiano, que se transformam em crônica. Espero que vocês tenham entendido a crônica e seu papel dentro da nossa sociedade. Até mais.